Novamente eu saúdo os irmãos na graça e na paz do Senhor. Amém? Por favor, abram vossas Bíblias, por gentileza, enquanto as irmãs sairão com as crianças e adolescentes. Abram vossas Bíblias na primeira epístola aos Tessalonicenses, encontre o capítulo 5, a partir do versículo 1, e assim que você encontrar, se você puder, se coloque em pé em reverência à palavra do Senhor. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor, estou lendo na versão corrigida fiel. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos nós sois filhos da luz e filhos do dia. Todos vós, sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Depois vamos entender isso melhor. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor, toda honra e toda glória seja dado a Ti. Conduza-nos nesta pregação, Senhor. Fale através da Tua palavra a cada um de nós e aqueles meus irmãos que acompanham pelo Facebook. Estamos orando por todos eles e suas famílias. Encontre-os agora e que o Senhor, ó Deus Santo, sinta, meu Pai, que eles sintam a Tua presença e que o Senhor os sinta também como eles estão em relação à sua fé, em relação à fé para com o Senhor. Nós oramos por todos e oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Na Bíblia Corrigida Fiel, esta referência bíblica, capítulo 5, do 1 ao 11, nesta versão aparece a vinda do Senhor. O apóstolo Paulo estava orientando os irmãos da igreja de Tessalônica, eles tinham muitas dúvidas, tanto é que no capítulo 4, ele fala, a partir do versículo 13, ele fala: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. No capítulo 5, ele também começa explicando sobre as questões que os irmãos não devem ser ignorantes nas coisas de Deus. E esta noite o Senhor está falando conosco que nós não devemos ser ignorantes aos sinais que o Senhor permite, aos acontecimentos mundiais, os acontecimentos locais e pontuais. Nós devemos estar atentos, não para entrarmos em desespero. Eu vou explicar novamente. Não é para nós entrarmos em desespero, não é para nós termos crise de ansiedade, não é para nós achar que está tudo perdido, caso contrário nós não temos esperança nenhuma, nós não somos convertidos coisa nenhuma, porque o mal deste mundo tem atingido e tem afligido a nossa vida. Então nós estamos dizendo para nós mesmos e para a sociedade que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, junto com Deus Pai, não é o suficiente para nos manter em segurança. Então muito cuidado
Quando você vê os sinais, quando você vê as coisas, ouve as coisas, e ao invés de orar e dizer, meu Deus está no controle de tudo, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo está no controle de tudo, eu não vou me desesperar, vou continuar seguindo a minha vida, vou continuar protegendo a minha fé, vou terminar a minha carreira cristã dizendo como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, essas orientações que nós vamos meditar esta noite em forma de pregação é para que nós fiquemos atentos às circunstâncias, fiquemos atentos ao que está acontecendo, mas não para entrar em desespero. Fiquem atentos. Então eu quero falar esta noite no seguinte tema: como deve estar a atenção e a convicção do cristão. Acho que o correto seria aonde deve estar a atenção e a convicção do cristão. Mas como deve estar a atenção e a convicção do cristão? Como? Como deve estar? Onde deve estar? E a Bíblia vai nos orientando. Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, escreve a palavra de Deus para nós esta noite, a Igreja Batista Boas Novas, aqui em Buritama, e nos orienta como devem estar nossas mentes, de que maneira, ao vermos as coisas, os acontecimentos, as reuniões globais, reuniões de grandes líderes mundiais, e a gente fica assustado. Eu não faz muitos dias eu vi grandes líderes que deveriam assim, não fazer chacota com determinadas coisas, fazendo chacota com as escrituras, com a Bíblia Sagrada. Irmãos, a conta vem, vocês podem ficar tranquilos, apenas orem, a conta vem. Vocês lembram quando fizeram brincadeiras com Jesus? Que eu acho que foi numa ocasião de um carnaval, que arrastaram Jesus na Marquês de Sapucaí, Satanás arrastando Jesus, e aquilo foi um escândalo para os cristãos, somente os ortodoxos, foi um escândalo. Apenas ore e entregue, e peça que Deus dê a chance da pessoa que fez aquilo, que estava fazendo aquele teatro, se arrependa e pare de fazer aquilo, pare de afrontar o cristianismo. Eu lembro que movimentos pegaram a cruz, colocaram de cabeça para baixo e faziam gestos obscenos com a cruz, movimentos, pessoas ficaram despidas, 100% despidas, crucificaram para fazer chacota com o nome de Cristo, com o cristianismo. Vocês vão ver muitas coisas, vão ouvir muitas coisas, não se assustem, é só o princípio das dores, é só as coisas se afunilando para a volta de Cristo. Mas aonde deve estar o nosso pensamento? Como deve estar o nosso pensamento e a nossa convicção? Como ela deve estar? É isso que a Bíblia vai nos orientar. Caso contrário, amanhã você vai estar batendo a cabeça na parede. Amanhã você está visitando especialistas, nada contra, mas amanhã você vai estar triste, vai estar desanimado, porque eu ouvi uma pregação e tocou muito a minha alma e eu estou assustado. Não é para você ter pesadelo, não. Você tem o poder de Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo. Você, com o nome de Jesus, com o poder de Jesus, você expulsa demônio, que não existe força maior no universo do que o próprio Deus. E abaixo disso, os demônios que atacam, que tomam posse das pessoas e fazem as pessoas esfaquearem outras, fazem as pessoas roubarem. E muitos de nós nem ficamos atentos a isso. Não é contra a carne o nosso problema, é contra quem está por detrás da carne, a qual nós não podemos ver, mas o Espírito Santo vê. Os anjos veem, os querubins, os serafins, os arcanjos, os anjos, o Pai, Filho e Espírito Santo veem. É por isso que você deve falar com Ele constantemente, com eles, orar para o Senhor constantemente, estar com a tua vida de oração em dia, e você vai trabalhar em paz. Em paz. Também soubemos por esses dias que sumiram alguns pastores, em algum país que é proibido pregar o evangelho, tem que estar no crivo do Estado, as pregações têm que passar pelo Estado, o Estado que decide, o Estado que eu falo é o país, decide o que vai ser pregado. E os pastores, sabendo que moram num país assim, pagaram para ver, então eles foram sequestrados, não se sabe onde estão, e sumiram, foram presos. Quando você vai para um país assim, pregar o evangelho assim, numa tribo indígena, você vai para um país que tem regime ditatorial e tem as normas, você tem que saber o que está fazendo, você tem que agir com simplicidade, como as pombas são, e com astutez, como as serpentes agem, não com veneno mortífero, mas astuta. A serpente ela é astuta para pegar a sua presa. A serpente ela é astuta e ela sabe, se ela passar por ali numa manada de elefante, se ela for passar por ali, ela vai ser pisoteada. Ela pode até picar um ou dois, mas ela vai morrer.
Ela sabe se ela der um bote no tigre, ela vai morrer. Ela pode até injetar veneno, mas até injetar veneno tem muito pelo. O tigre vai dar uma virada assim, vai dar uma dentada nela e acabou a serpente. É isso que Jesus está dizendo. Sejam prudentes. Uma cobra, que é um animal peçonhento, que age por impulso, que age por a sua natureza, que não pensa, que não escreve, que não aprende, que não adora. Ela é astuta. E vocês têm que agir com astutez. Se vão para países assim, então tomem cuidado. Saibam como pregar, saibam como agir. Os cristãos do primeiros séculos da igreja, eles se comunicavam apenas com símbolos, que era aquele peixinho, o símbolo do cristianismo. Onde passava um cristão, opa, tem cristãos aqui reunidos. Se reuniam às escondidas, porque se fossem pegos também, no tempo do Império Romano, eram mortos. E muitos morreram por descuido, mas morreram honrando a Cristo. Onde deve estar a atenção e a convicção do cristão? Onde e como deve estar? Versículo de número 1 a 4 diz assim: Meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de quem vos escreva. Deus precisa escrever? O Senhor precisa explicar para você que existem tempos e estações? Deus precisa explicar para você? Eu acho que não. Você pode olhar para o tempo, por exemplo, o tempo não mudou aqui na nossa cidade? O óbvio não é, choveu por perto, ou está vindo chuva nessa direção. É ou não é, irmã Isadora? É óbvio, porque na cidade é muito quente. Então, choveu por perto, aí você tem que sondar nos sites meteorológicos, né, para ver se choveu, e está vindo essa umidade gostosa, mudou o tempo. Precisa, o Senhor está dizendo, olhem, observem as estações dos tempos, não há necessidade que vos escreva, né? Mas fiquem atentos, versículo 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Sim, que nós vivemos num país que as leis são tão desrespeitadas e as pessoas não temem mais as leis, que os ladrões não roubam só de noite, roubam de dia também, não é, irmão Lailton? E não tem mais medo de polícia, não tem mais medo de câmera de segurança, nem câmera que faz reconhecimento facial. Para eles tanto faz como tanto fez. Tendo uma boa moto de força, um bom carro de força que entra nas comunidades, ninguém entra lá, que a polícia se borra de medo, muitos policiais, de entrar em comunidade. Mas aqui, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, estamos respeitando o contexto da época. Na época, o ladrão roubava à noite. Então, por isso que ele está usando essa expressão, que era chamado naquele tempo de gatuno. Cuidado com gatuno, fecha as janelas, coloca as tramelas nas portas, porque é à noite que os ladrões vinham. Tem filmes antigos que os ladrões colocavam apenas uma faixa preta no olho e amarrava aqui só com os olhos de fora, para não ser reconhecido, quando não com chapéu escuro, roupa escura. Então respeitando o contexto é isso. E nos dias atuais, os ladrões de dias atuais roubam de dia, roubam de noite, mas o foco aqui é, o dia do Senhor vem assim, você não vai esperar. Acontece. Eu acompanho telejornais e eu vejo pessoas distraídas em cidades grandes, com um iPhone de última geração, como se não existisse ladrão. E tira foto, num centro de cidade grande, com gente que não respeita a lei, que não respeita o próximo, que não respeita pai, que não respeita a mãe, que a justiça já não dá conta, o Estado realmente já não protege como deveria proteger. Então Jesus está dizendo, fiquem atentos. Lembra da serpente? Ela é prudente, então sejam atentos. Olhem para as reuniões globais. Agora, esse dia vai ter a COP30, não sei se já teve, vai ter no Pará. Você sabia que o estado do Pará é um dos estados, em muitas cidades, o pior IDH? Tratamento de esgoto péssimo. Vai ter a COP30 lá. Já abriram uma área grande, já aterraram áreas grandes. Eu sou gestor ambiental. Se eu estou lá, não dou laudo nenhum, não ia passar. Então observe essas coisas, como é que eles destroem a natureza em detrimento de um grande evento. Como é que as pessoas abrem loteamentos, aí destrói tudo, passa que está toda de esteira, vai um terraplanagem, fica tudo, parece um deserto. Aí sai vendendo os loteamentos.
Aí depois vem os loteadores plantar árvores para tentar arborizar o lugar, porque senão a gente vai morar no deserto, num calor terrível. Por que não deixaram as árvores saudáveis? E fizeram o loteamento em parceria com a natureza, com o perfeito ou com o mais próximo equilíbrio ecológico possível. Esse é o ser humano, ele é imprudente. E Deus fala, observe essas coisas. O ladrão, ele virá, o Senhor virá como um ladrão de noite. Você vai estar desapercebido, não fique desapercebido, porque depois a Bíblia nos aconselha. Pois que, quando disserem a paz e segurança, mais um sinal, paz e segurança no mundo que jaz no maligno, então lhe sobrevirá repentina destruição com mais dores de parto, àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Eu nunca fiquei grávido e não vou ficar, porque Deus não me fez para ter um bebê. Eu não tenho nada dentro de mim que gere uma vida, quer dizer, que produza uma vida, que fique uma vida aqui, a não ser a semente masculina, mas tem que ter o contato com a semente feminina. Então, bem que essa pança desse tamanho, eu não tenho condição de gerar uma vida. Então ele está dizendo, como é inevitável, quando a mulher está grávida, deu aquele período de ter o bebê, vem as dores do parto, é inevitável, é necessário as dores, as contrações, para a criança vir ao mundo. Mesmo com técnicas científicas, tem as suas dificuldades. O marido fica lá fora mordendo o braço, mordendo a unha, quando termina o parto, que ele sabe que veio o bebê, ele olha os dedos, estão quase tudo cortados, já está roxo. Aí ele que tem para a enfermaria, porque ele quer comer o dedo tudo, sofrendo pela esposa. Isso é inevitável. Vinha a dor do parto para poder vir a criança à luz. Deus está dizendo, é necessário que coisas aconteçam para vocês entenderem. E uma delas é, fiquem de olho quando falarem de paz, 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 principalmente no Oriente Médio. Então, dentro desses versículos 1 ao 4, nós tiramos o seguinte princípio: o cristão o cristão não deve ser surpreendido pelos sinais dos tempos. Não deve, ele tem que ficar atento das circunstâncias ou das ações humanas. Sinais dos tempos, circunstâncias ou ações humanas. COP30. Covid. Reuniões para trazer uma paz. Será que já é a volta de Cristo? Aí ele vai para a Bíblia. Há uma semelhança, mas o meu Deus está no controle. E amanhã é dia de trabalhar. Não é, irmã Leni? Você não pode tirar a paz. A faxina vai continuar lá. O piso vai continuar sujo. A calçada vai ter que ser lavada e limpa. As roupas têm que ser lavadas. Não é, irmão Mateus? A entrega tem que ser feita. Prateleiras têm que ser arrumadas. Animais têm que se alimentar. Vida que segue. Apenas atento. Só vida que segue. Deus não está no controle, irmã Simone? Para que se desesperar? Deus não está no controle, irmão Lailton? Para que se desesperar? Não está, irmão Carlos? Não está, irmão Roberto? Para que se desesperar? Acabamos de cantar o hino Portões Celestiais. Teu nome já não está no livro da vida? Porque agora vai vir o show bíblico, o X da questão. Versículo de número 5 a 8. Porque todos vós sois filhos da luz, amém, e filhos do dia, amém. Não somos da noite nem das trevas. Ele está fazendo um paralelo que ele falou do ladrão. Ladrão não vem à noite? A pessoa, então Deus, meu pai, então eu não posso fazer plantão de noite. Eu não posso, não é isso que a Bíblia está dizendo. É que nós, como filho da luz, somos ligados a coisas de luz, coisas sobrenaturais, não coisas de trevas. Nós temos que estar atentos. Por exemplo, à noite, chega a hora de dormir, irmão Samuel, abre o bocão, escova a dentadura, escova os dentes, dá uma repaginada, ver se a cara não está tão feia, para não me assustar quando eu olhar para o espelho de madrugada, né? Não tenho por costume colocar pijama, um bermudão daquele samba canção e vira que segue, e durmo e apago, e oro, claro, com a família, não é, filhão? A gente ora, agradece a Deus, pede proteção. Se está muito quente,
Senhor, não tem como fechar essa janela, a gente vai virar uma panqueca. Senhor, nos proteja. E dorme. Porque o Senhor, que é um Deus de luz, Ele nos protege. Porque nós somos filhos do dia, à noite temos que descansar, senão ninguém aguenta. A ciência fala isso. Está dentro do contexto. Vós não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A gente faz isso antes de dormir. Porque os que dormem de noite, é o nosso caso, né? Ele é fazendo paralelo. E os que se embriagam, ou que se embebedam de noite. Acontecia isso, não é? Hoje o pessoal está tão sem vergonha que toma de dia até, mas respeitando o contexto bíblico, né? Continuemos. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Observe o paralelo que ele faz. Ele diz que nós somos filhos do dia e não da noite, mas não durmamos como demais. Quantas vezes um de vocês aqui, nós aqui acordamos de madrugada, sem sono, sentamos, fomos orar? Nós não somos comuns. Toda vez que você acorda, cadê o meu sono? Ah, não, vou me panturrar de remédio. Se panturre não, pega o Salmo 119, antes de você terminar, você dorme. Se panturra de remédio não. A não ser que você esteja no tratamento, você já faz no tratamento, aí é uma diferença. Mas eu devo ter... A minha mãe, quando ela acorda de madrugada no Amazonas, ela ora e de manhã cedo ela liga para todos os filhos. Vocês estão bem? Você está 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 bem? Por que, mãe? Eu sonhei com o negócio ontem à noite, me tirou o sono e eu fui orar. E hoje de manhã eu liguei para vocês ver se vocês estão bem. Nós somos diferentes. Nós estamos atentos. Acordou, a gente vai orar. O sono não veio mesmo? Vamos ler a Bíblia. Eu falo para você, onde você concluiu o Salmo 119, você dorme. Que ele é longo, você dorme. Porque vem a paz do Senhor, o sono do Senhor. Então, que princípio nós tiramos aqui do versículo 5 ao 8? Que lemos muita coisa. O cristão deve viver como filho do dia, atento e sóbrio às coisas visíveis. Atento e sóbrio para as coisas que são visíveis. Rony, tu já viu Satanás? Viu, Rony? Brian, tu já viu Deus? Irmã Simone, você já viu Jesus? Por que eu fiz essas perguntas? Porque o cristão deve viver como o filho do dia, atento e sóbrio às coisas visíveis. Visíveis. Muitos aqui querem voar nas asas dos anjos. Muitas pessoas nos dias atuais querem ir para monte, ter contato com o transcendente, com o sobrenatural. A vida é uma tristeza. A vida é uma porcaria espiritual. Mente engana, é adúltero, negócios é fraudulentos, o testemunho é péssimo, mas querem ter contato com o transcendente. Nunca leram a Bíblia, querem ver raiz pegar fogo, querem ver anjo descer do céu, querem ter contato com o sobrenatural, querem que as coisas invisíveis se tornem visíveis. A orientação que nós temos, que nós devemos ser sóbrios às coisas visíveis, as invisíveis, nós vamos sentir. Porque o Senhor nos dá essa graça pelo discernimento espiritual, que é fruto do Espírito Santo. Você vai passar num canto e vai saber. Tem uma pessoa ali que está mal-humorada, está esquisito, você parte do lado e você sente. Aquela velha história, meu espírito não bateu com a dela. Tem coisas sobrenatural por detrás, mas você não viu. Você viu que está usando uma pessoa, que o rosto está estranho, ela está se comportando estranho, ela está esquisita ou esquisito, existe algo por detrás. Você não viu, mas você sentiu. Você tem que estar atento às coisas visíveis. Quando alguém chegar na igreja, não chegar com a cara fechada, aquela cara de destruído ou destruída, você já percebeu, você viu visível na pessoa, você fala, tem alguma coisa aqui.
Aí você abraça aquele irmão, aquela irmã, como é que você está? Não estou bem, eu não estou bem porque a bolsa de valores não está bem, porque o pneu do trator murchou. Às vezes são coisas simples, né? É porque o peixe, eu esqueci, apodreceu, está fora, e porque o frango essa semana estava na promoção e eu perdi. Pega essa pessoa, abraça ela e diz, deixa eu orar por você. Senhor, a irmã perdeu a promoção do frango, tem misericórdia, a bolsa de valores não está bem, meu pai, ore o que ela pediu, ore, e ore. Essa pessoa vai ter uma paz, porque você viu o visível, e você sabia que estava por detrás. O invisível o Senhor já revelou para você no visível. Pare de querer ver Deus se nunca leu a Bíblia. Pare de querer ir não sei para onde, quer ir lá para Marte, para Júpiter, para Plutão, para ver se Deus está lá. O Senhor vai se revelar para você através do visível. E se um dia você dedicar com um anjo como Maria, mãe do nosso Salvador, deu, que teve esse contato, ai que graça, que bênção, por isso que ela é chamada de bem-aventurada, agraciada. Como o arcanjo Miguel teve contato com Daniel e disse, fazia dias que eu via para trazer a resposta, mas o inimigo quis me segurar no caminho e foi uma batalha grandiosa, mas o Senhor, na tua oração, ele já ouviu e mandou a resposta. Ai que bênção seria. Só que Jesus deu uma bronca em Tomé. Tomé queria ver. Jesus já estava glorificado, mas ele estava aparecendo para o seu discípulo. Mas Tomé disse que queria ver. Se ele não visse, ele não cria. Cuidado. Cuidado. Então nós, cristãos, devemos, como filhos de Deus, devemos estar atentos e sóbrios às coisas visíveis. Olhou, tem coisa estranha. Eu vi um filme na TV. Tá batendo não. Tem coisa sobrenatural aí. Você está atento, porque você já deu uma analisada e você é uma pessoa espiritual. Vamos concluir. Versículo 9 ao 11. Porque Deus não nos destinou para a ira. Por que você está aflito? Se você não vai para o inferno? Deus não destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Você já a tem. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Você não foi salvo pelo arcanjo Miguel, nem pelo anjo Gabriel. Foi por Jesus Cristo. Então você está seguro. Que morreu por nós, amém, por mim, por você, para que quer vigiemos. Ih, pastor, eu distraí. Quer durmamos, que também essa expressão é usada para aqueles que morrem em Cristo, mas vamos pegar, eu vou ir na língua original, e essa palavra durmamos realmente é dormir, tirar um cochilo. Quer durmamos. Mesmo que aconteça, você distrair ou durma, a Bíblia diz, vivamos juntamente com Ele. Quer vigiemos ou quer durmamos, nós iremos viver com Cristo. Por isso que, onde deve estar a tua atenção e a tua convicção? Deve estar nos sinais dos tempos, nas circunstâncias e nas ações humanas. Você deve viver como filho de Deus, atento e sóbrio às coisas visíveis. E como filho de Deus, nós vamos concluir tirando o princípio do versículo 9 ao 11, da seguinte forma: o cristão deve saber que não passará pela ira de Deus, e sim pela salvação em Cristo Jesus, mesmo que ele durma. Irmão Samuel, não quer morrer não, irmão Samuel. Você quer morrer? Se eu perguntar para todo mundo, ninguém vai querer. Não quero não, irmã Clarice, eu quero ir pelo arrebatamento. Não quero deixar minha nega velha chorando não. Nem meus filhos que me amam tanto, não quero deixar chorando não. Eu quero ir pelo arrebatamento. Agora depende de papai, não é, irmão Lailton? Se papai achar que a minha senha vai ser amanhã, paciência, né, irmão Mateus? Mas eu quero ir pelo arrebatamento. Esse é o desejo do meu coração. Aí entra o Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Qual o teor da mensagem? Fiquem atentos, não para bater a cabeça na parede, em nome de Jesus. Não é essa a intenção da mensagem. O Senhor estava orientando aos irmãos da igreja de Tessalônica sobre a vinda do Senhor, e eles estavam muito atrapalhados sobre a vinda do Senhor. Ele falou, observe as coisas, observe o que acontece, observe o que está acontecendo no dia de vocês.
Observe, nós aqui, observemos o que está acontecendo nos nossos dias. Eu vou citar novamente algo que eu citei não faz muitos dias. Vou citar novamente. Disseram que nós seríamos pessoas melhores depois da pandemia. Eu vou falar por mim. Eu continuo sendo cristão, irmão Mateus. Continuo me esforçando para ser semelhante ao meu Senhor, o que Ele mandou fazer. Aliás, Ele disse ser de santos, porque eu sou santo. Ele está falando ser de Deus, porque eu sou Deus. Como ser humano, se comporte como ser humano, como filho de Deus. Viva uma vida de santidade. Eu não me tornei pior depois da pandemia. Eu tenho certeza que nenhum de vocês tornaram pior. Porque cada dia nós estamos progredindo. Porque segundo as Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você não está galgando esse caminho, aí sim você se enquadra nas estatísticas, que você depois da pandemia seria melhor e você não foi. Mas se você está galgando o caminho de Cristo, você sim, uma pessoa melhor depois da pandemia. Amém? Então não deixe Satanás te acusar não. É que o mundo que jaz no maligno, que ficou pior. Aqueles que não querem Jesus, que não se submetem à palavra, ficaram piores. Mas nós, sal da terra e luz do mundo, por isso que ele fala que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Nós temos que brilhar, nós temos que dar sabor, nós temos que tomar jeito e cada dia nos aperfeiçoar em Cristo, porque nós somos novas criaturas. E deixa Cristo trabalhar e nos preparar para o arrebatamento. Entenderam a mensagem? Como deve estar a atenção e a convicção do cristão? Onde deve estar? Céu. E nas coisas aqui na terra? Só observe. Ih, puxa vida, eu não posso fazer nada. Senhor, está nas tuas mãos. Ah, mas eu vi essa semana fuzilaram 30 crentes. Se você não está lá, meu Pai, está nas tuas mãos. Faça justiça. É assim que funciona a vida do crente. Meu patrão disse assim, eu não parar com esse negócio de estar em igreja e tal, ele vai me despedir. Pai, está nas tuas mãos, eu preciso desse emprego. É assim que crente vive. Ah, mas minha filha não vai se converter, falou que eu estou há 30 anos na vida cristã, sempre deu coisa errada na minha vida. Pai, eu não consigo convencer a minha filha a se converter. Está nas tuas mãos, converta ela do fundo do coração. Ou seja, está entregando nas mãos de Deus. Assim que crente vive. Senão não vai sair de consultório com problemas psicológicos e até psiquiátricos. Deixa Cristo ser o teu psicólogo. Converse com Ele. Se derrama na presença dEle. Reclame para Ele. Meu Pai, eu estou há 30 anos com a minha Kombi. Será que até eu envelhecer eu vou ter um veículozinho melhor? Aí Deus vai falar, para quê? Fala, meu filho, para quê? É para se exibir? Você quer que eu te dê um veículo bom para tu se exibir? Deus é assim. Temos que estar sensível à sua voz. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Obrigado pela bênção desta pregação, obrigado pela chuva que cai, obrigado porque o Senhor está conosco e estará conosco todos os dias, até o fim do mundo. Obrigado porque temos a vida eterna. Aplique a Tua palavra em nós, e o nosso pensamento está no Senhor. Nossa salvação é e pertence a Deus, a nós, mas veio através do Senhor. E que nós sejamos seguros no Senhor. Que não nos preocupemos, meu Pai, com as coisas, meu Deus, quando saem do controle, porque tudo está no Teu controle. Que nós façamos sim a nossa parte, criemos, ó Deus, disciplina como cristãos, e elejamos pessoas dignas, pessoas que prestem para cuidar do país. Elejamos pessoas dignas e que prestem para cuidar da nossa cidade. Elegemos, ó Deus, pessoas dignas e que prestem para educar os nossos filhos, para educar as próximas gerações. Isso é responsabilidade nossa, já que nós iremos governar com Cristo neste mundo, já que iremos reinar com o Senhor, e este planeta pertence a Jesus. O Senhor deu para ele todo o nome
que está acima de todo nome, para que ao nome de Cristo se dobre todo o joelho no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor o exaltou Jesus Cristo, ó Deus, a tal ponto que entregou a Ele todo o controle, ó Deus, do universo. Jesus Cristo é o nosso Salvador, e nós queremos e vamos servi-lo até o arrebatamento da igreja. Leve-nos em paz aos nossos lares, abençoe os alimentos e prepara-nos para o arrebatamento ou o dia de amanhã, se for a tua vontade. Oramos pedindo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. E quem crê diz amém. Deus abençoe os irmãos e até a semana que vem. Em nome de Jesus.